Para você, meu amigo jundiaense que está ligado no ar, mais um Placar Eletrônico. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje o futebol tá comendo solto. O Paulistão tá pegando fogo já, os grandes já jogaram, o Santos está jogando nesse momento. Final da Copa São Paulo na quinta-feira. E Messi, o que Messi está fazendo? Eu trouxe inclusive a bola do Barcelona hoje para elogiar Messi, que segundo Moselli é melhor que Maradona, mas segundo Flávio Bagnoli, muito pior que Maradona. E vai ter debate hoje. Hoje teremos debate. Quem foi melhor, Messi ou Maradona? E vamos falar tudo mais que vai acontecer a semana que vem. Já tem pré-Libertadores, Copa do Mundo e ano de Copa. Eu vou trocar figurinha da Copa e você vai ter figurinha do Placar Eletrônico. Tudo isso nós vamos estar falando sobre futebol aqui no seu canal 25. Estamos recebendo nossos dois comentaristas, Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa, e Flávio Bagnoli, a grande estrela de 2017. Olha, as pessoas me param na rua para falar de Flávio Bagnoli. Pergunta para aquele careca lá, se não sei o que do Palmeiras, e não sei. A torcida do Palmeiras está em polvorosa, Flávio. Não para de falar. É Palmeiras, é Palmeiras. Daqui a pouco o Flávio Bagnoli vem falar de Palmeiras. Nivaldo Moselli, tudo bem, que alegria tê-lo de volta. Imenso tudo também. Tudo bem com você? Tudo bem, o Ademir da Guia da Mesa, o camisa 10, aquele Ademir que... da Guia, só... O Lucas Lima da mesa. Ademir da Guia, Nivaldo Moselli, que falou bem do Lucas Lima semana passada e acertou na veia. Bom, é craque. Seu destaque, Moselli. Um abração, Flávio. Tudo bom? Bem. Um abração para o Monteiro e todos os amigos que estão assistindo a gente. E são muitos, a gente encontra pela rua, bate papo. Fala isso, fala aquilo. Vocês falam muito do Corinthians. Aquele cara só fala do Palmeiras. Então tem isso é legal. É exatamente isso o propósito do programa também. Discutir muito futebol. Mas meu destaque é rápido também. É a relação que existe entre torcida e clube, que sempre existiu. O clube está bem, o time está bem, a torcida está perto, está junto, está unida, vai onde for. O exemplo grande é o Palmeiras. No primeiro jogo, 32 mil pessoas no Allianz e ontem 17 mil palmeirenses em Ribeirão Preto. Só o segundo jogo. Então é a relação time-torcida. Corinthians, o time não está bom, está muita desconfiança, embora seja o campeão brasileiro, não vai. 7 mil pessoas ontem no Pacaembu. São Paulo, também, Morumbi quase vazio. Santos também está na mesma toada. Então, tem que ter time forte, a torcida apoia. Não tem desconfiança, a torcida não vai. Tá aí o destaque do Nivaldo Moselli. Eu acho que você está pegando demais no pé do Corinthians. Não tem nada a ver com isso. Jogou no Pacaembu, é o início de temporada, colocou... Eu acho que você está pegando no pé demais. 7 mil pessoas, que é isso? Minha opinião, você está pegando no pé demais. O time ganhou de 4 gols de diferença, é o campeão brasileiro, colocou torcida o ano passado todo e voltando a jogar no seu Murilo, estádio. Mas o problema é o seguinte, não estão confiando no time que tem. É isso aí. Vamos confiar. Vamos ver que esses 4-0 talvez melhore um pouco o entusiasmo, tudo. Vamos aguardar. Flávio Bagnoli, que alegria tê-lo de volta. Obrigado. Que bom ter você. Aliás, hoje, fomos recebidos aqui, nós temos a nossa nova diretora, Gabriela, mas tinha quitutes na mesa. Melhorou muito. Tinha quitutes. Melhorou muito. E Flávio, você colocou o seu carro no lugar do carro do Johnny, do presidente. O senhor tá louco. Hoje eu Ele chegou aqui e colocou o carro no lugar do Johnny. Peça desculpa no ar, pelo amor de Deus. Monteiro fez Johnny, isso, desculpa, entendeu? Hoje eu tô mal-humorado, eu já tô avisando. Vai vir de novo com essa conversa de Maradona, Messi. O senhor primeiro agradeça a nossa nova diretora, que se não fosse ela... O senhor estava aqui, chega essa hora da noite, o senhor quer comer, e tinha uns quitutes aqui, né? Doce, salgado. Gabriela, você é sensacional. Gabriela, seja bem-vinda. Cravo e canela. É isso aí, nossa nova diretora. Por favor, seu destaque, o senhor não fique interrompendo. Eu já vou avisar antes que hoje eu não estou muito bem humorado. Se vier de novo com essa ladainha de Maradona e Messi... Vai ter debate hoje. Tô avisando. Vai ter, eu quero ver se o senhor vai falar a verdade. Vão tirar a gente do ar, vai ficar toda hora hoje. O senhor pipoca na hora. Por favor, seu destaque. Tá bom. É hora do destaque. Obrigado, pessoal que está em casa. Desculpa que eles estão tirando a minha concentração aqui, que só estão falando bobagem aqui hoje. Obrigado por vocês que nos assistem aí toda semana. Monteiro, você está em casa, o Moselli estava conectando você aqui, eu te defendi, viu? Pode ficar tranquilo. O senhor vai falar seu destaque ou não? Vou. Então, por favor, seu destaque antes que o senhor tome a advertência igual a Monteiro. Nossa.
Bom, o meu destaque é para falar do Palmeiras, né? O Roger está no início do trabalho, ele chegou aí, pegou um elenco cheio de estrelas, o Palmeiras contratando jogadores de alto nível para ele. E eu sei que está no início, sabemos também que o Palmeiras não pegou adversários de alto nível, né? Mas ele vem mostrando que está organizando o time. Ele ainda vai encorpar um pouco mais com a entrada do Scarpa, talvez ele vai ter que mudar um pouquinho a forma do Palmeiras jogar com a entrada do Scarpa, porque é mais um meio-campista. O Palmeiras está jogando um esquema um pouco parecido com o que vinha, com algumas variações, mas ele está conseguindo dar um padrão em curto espaço de tempo que, com as peças que o Palmeiras tem, vai fazer o Palmeiras ficar cada vez mais favorito. Depois nós vamos falar mais sobre o Palmeiras e sobre o restante dos outros times. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli, falando do Palmeiras, do Verdão. Vamos aguardar e daqui a pouco muita coisa que vamos falar do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Quero começar, Moselli, falando do São Paulo, que empatou com o Novo Horizontino, 0-0. Como diria meu avô, foi Oxo, né? O-X-O, 0-0 e só isso. Moselli, o São Paulo ainda não veio, não diz a que veio em 2018... Tá meio emperrado lá o negócio com o Dorival, tá faltando ainda aquele cara que põe a bola dentro do gol, Diego Souza ainda não entrou, Diego Souza e Cueva que começaram no banco, ainda não estão no ritmo que precisa, e o tricolor de Raí e Ricardo Rocha, que são os diretores e gerentes. A grande confiança mesmo é neles, né, Murilo? Nos dois, no Ricardo Rocha e no Raí, para que eles possam dar... Primeiro de tudo, segurança para o Dorival, tranquilidade para o Dorival Júnior trabalhar, que não vai ser fácil. E você citou bem, ainda falta o Diego Souza entrar, que também não pode depender muito só do Diego Souza. Diego Souza vai resolver um pouco, mas não todos os problemas do São Paulo. Isso é fato. Agora, eu ainda estou na dúvida, porque Petros, Jusilei, que estão falando tanto também, são jogadores do nível médio. Não são jogadores à altura de comandar dentro de campo o time do São Paulo, que tem a proposta de também promover garotos. Então você tem que ter mais craques, mais experiência dentro de campo para colocar os garotos. E não é fácil. Então eu acho que o São Paulo ainda vai patinar muito nesse começo. Começou assim já, a torcida já pegou no pé, protestou. Então vai ter que arrumar mais jogadores ao nível do Diego Souza, porque só ele não vai resolver. Então, acho que o São Paulo está na mesma toada do ano passado. E aí perdeu o Hernanes. E que beleza, só para citar de passagem, o Rodrigo Caio, né? Quando a gente fala assim que o zagueiro tem que ser leve, não pode ser um zagueiro pesado, a jogada que ele fez ontem, que ele salvou o gol, nossa senhora, ele saiu do meio de campo e conseguiu tirar a bola do atacante do Novo Horizontino. Olha, sensacional o Rodrigo Caio, é um outro que também ajuda muito o São Paulo, mas se você falar, como é que está o São Paulo? Tem dois craques, Rodrigo Caio e Diego Souza, só. E o Cueva? E o Cueva? Mas o Cueva é aquela instabilidade dele, né, Murilo? Não, né? Não é nem... É um bom bem jogador. lembrado, é um bom jogador que pode resolver partidas, Bom jogador. Mas tem que controlar ele fora do campo, não é fácil. Craque era o Hernanes. Sabe o que eu pergunto, Flávio? Então, exatamente isso. O São Paulo tinha um para-raio, um escudo, alguém com autoridade moral ali, até autoridade financeira também, porque viveu uma vitória na vida toda, que era o Hernanes. E agora, como o Moselli falou, as entrevistas ali ficam com o Petros, ficam com o Jusilei, que eles se justificam naturalmente, mas não tem a mesma autoridade que tinha o Hernanes e fala assim, ó, eu vou resolver a parada. E eles não vão resolver sozinho, né? Assim como o Hernanes também não resolveu, mas ele liderava. E agora, e o São Paulo? Você acha que o time está sem líder dentro de campo? Você acha que o Diego Souza vai conseguir fazer essa função? Porque o Cueva não vai fazer. O Cueva é quieto ali para influenciar. O Rodrigo Caio, quando foi falar, saíram de briga com ele. E o tricolor agora? Você acha que tem que ter a liderança dentro de campo? Quem vai ser? O que o São Paulo está buscando? Está buscando centroavante essa semana, né? Está buscando um reforço. Talvez venha do Goiás, não sabe se ainda, se vai vir do Goiás ou não, que o menino lá estão pedindo mais por ele. E aí? Estão pedindo muito. O São Paulo está numa situação muito difícil, cara. Sinceramente, está muito difícil. O Diego Souza, pela experiência, poderia ser um jogador que assumiria esse papel que ficou em aberto desde a saída do Hernanes. Mas eu não vejo o Diego Souza um cara equilibrado emocionalmente. Nós já vimos vários episódios do Diego Souza onde ele demonstra um desequilíbrio emocional
muito grande. Eu não sei se esse cara é o cara certo para ser um líder do São Paulo dentro de campo e representar o São Paulo nos momentos difíceis. O São Paulo, a saída do Hernanes para mim é um jogador insubstituível hoje, o Hernanes. Sim, em qualquer time do futebol brasileiro. Teve a saída do Prato também, só que tudo bem. O Diego Souza, pela condição física dele, por ele já ter uma idade já um pouco mais avançada. 32. E já vem atuando nessa posição. Estava no Sport e vem sendo convocado pelo Tite para jogar nessa posição mais de um atacante enfiado, centralizado. Eu acho que é esse papel que ele tem que continuar fazendo no São Paulo. Só que aí o problema fica maior ainda. Porque para funcionar, o São Paulo precisa arrumar um meia para substituir o Hernanes. E isso vai ser muito difícil. Primeiro que não tem. Segundo que o São Paulo também não tem dinheiro. Então, e o São Paulo está num dilema. O São Paulo tem uma base excelente. O São Paulo, de novo, está na semifinal da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Como sempre, né? E uma pressão enorme. Tá cheio de meninos bons para subir. Se subir, não vão aguentar o tranco. É só você ver o que aconteceu. O Dorival Júnior escalou um time reserva no primeiro jogo contra o São Bento, perdeu. No último jogo contra o Novo Horizontino, deu uma mesclada, o Cueva e o Diego Souza entraram um pouco mais tarde, mas também era para ter perdido. No primeiro tempo, o São Paulo até criou algumas chances, mas no contexto, jogada mesmo, que ia sair o gol, só teve uma, que era que o Rodrigo Caio salvou. Então, por pouco, o São Paulo não perdeu em casa. Dorival Júnior tem que entender que a pressão é grande e que não dá para ficar mesclando, poupando muito jogador que teoricamente seriam os titulares. Agora é hora de pôr os caras para jogar e pegar ritmo jogando. Porque senão, São Paulo vai acabar ficando fora até da primeira fase do campeonato. E piora, Moselli, por exemplo, vamos imaginar que o Tite convoque ainda o Diego Souza para os amistosos da seleção. E vai convocar. Não sei, mas vai. Vamos imaginar que a tendência é que convoque. Mas aí piora ainda, né? Fica sem o Diego Souza. De 9 mesmo só tem o Firmino, né? E o Diego Souza tem a vantagem de jogar... o Gabriel Jesus, né? Não, mas ele está contundido. Vamos ver também não vai poder ser convocado. Vamos ver como é que é isso. Então, o Diego Souza tem a alternativa que ele pode jogar de 8, 9 ou 10. Ele joga de centroavante e de meia. Então, o jogador que tem duas posições é, teoricamente, mais convocável do que um que joga só naquela posição. Agora, um exemplo vivo que dá para colocar do Diego Souza é você imagine, por exemplo, o Diego Souza indo para o Palmeiras. Olha que beleza. No lugar do Borja, vamos falar. Eu acho que ele ia arrebentar. Então ele ia cair num time fantástico. Você vai falar do Palmeiras agora, o Flávio já vai mandar o Alexandre Matos contratar. Estou dando um exemplo. Se você falar isso, ele vai falar assim, Alexandre Matos, contrata o Diego Souza já. Não, calma, Moselli. O Diego Souza é do São Paulo. O Diego Souza já não veio pro Palmeiras. Estou dando um exemplo. O senhor fica tristinho com isso. Foi ele que falou. É um exemplo que eu estou dando. Se ele vai pro Palmeiras, é uma coisa. Aí ele veio para São Paulo. Ele não vai resolver todos os problemas. Exatamente por causa disso. Ele vai ter que fazer a parte dele, comandar o time e fazer dos outros. E detalhe, o Cueva também vai ser convocado e vai disputar a Copa. Também. Primeira Os dois? vez. E se bobear, é que o Rodrigo Caio tem ficado fora das últimas listas. E quando ele vai... Mas já pensou? Se o Tite convocar o Diego Souza e o Rodrigo Caio e o Cueva também for para a seleção, quem vai jogar no São Paulo? Meu Murilo, e o Cueva, quando ele vai para a seleção para ele voltar, é duro, hein? Cueva demora. Não, ainda mais com... Ele demora. A noite peruana segura ele lá. E o Peru tá... O país, né, que vai disputar a Copa do Mundo tá em êxtase. Beleza. Né? Então, Ricardo Gareca. O que o Dorival precisa fazer, a gente vê aqui, até tem dados aqui, 72% de posse de bola do São Paulo, contra 28, isso daí é indiscutível que o São Paulo dominou ali o meio de campo, mas ali transformar em gol foram 4 finalizações certas contra 3. Então você vê que é um futebol bastante pobre ali, burocrático, do meio de campo para frente, né? Ontem eu via o pessoal da Globo dizer que tem um terço do campo, um meio de campo e outro terço do campo, então o São Paulo dali para frente não consegue criar. Você assiste o Globo mesmo? Eu assisto todos os canais, você gosta do Casa Grande, né? Eu gosto de me informar, entendeu? Eu gosto de me informar. Eu gosto de seguir as pessoas que são inteligentes. Aliás, como diria o Jaime, nosso cinegrafista, quando você está numa mesa, sente com pessoas melhores que você, assim você vai aprender mais. Obrigado, Jaime. Você sempre me ensina, vou te falar uma coisa. Né, agora, as coisas boas da vida. Devagar a gente vai descobrindo. Porque ele fica falando que o Brasil já ganhou a Copa. Então, quem fala isso é o Galvão Bueno.
Ele já tá, ele vai atrás. Então hoje você fechou a É o melhor dúvida de que eu todos, tinha. o melhor narrador de todos os tempos. Mas já ganhou a Copa. E você também já ganhou a Copa. O Murilo é o Galvão Buenetti. Terminaram já? Terminaram Já, a sessãozinha? terminamos. O cineminha que vocês estão fazendo? Muito bem, esse é o Tricolor. Mais alguma coisa do Tricolor? Será que vai trazer? É Carlos Eduardo do Goiás, Flávio? É. Que o São Paulo quer trazer? Não está acertando porque é financeiro? É, financeiro, o Goiás está pedindo mais de 20 milhões no menino. É uma promessa ainda, é arriscado. Mas tem um potencial enorme. Mas se vier, é mais um que não tem força para carregar a pressão que vai acontecer de agora para frente. São Paulo já virou o ano pressionado. Todo mundo achava que o Hernanes ainda ia ficar o primeiro semestre no São Paulo. No final do ano, teve que retornar à China porque o time pediu a volta dele. Olha, a situação do São Paulo... Eu acho que, minha opinião, eu acho que o Dorival Júnior não vai demorar muito também, não. O senhor está gorando, Dorival Não tô Júnior. Daqui a gorando, pouco não tem tô uma gorando. vitória, o São Eu Paulo não volta ao sinto, normal. ao contrário do que você disse, eu vou dar a minha opinião. Eu não sinto que o Raí e o Ricardo Rocha estão blindando o Dorival Júnior, não sinto que vão blindar. As entrevistas que eu assisti, eu não vi eles darem moral nenhuma pro Dorival Júnior. Ele que bobeia que a batata dele tá assando. Eu acho que é um grande desafio. Dorival Júnior precisa realmente montar um time, porque depois da perda de Hernanes é muito desafiante montar esse time. E o Prato também, queira ou não, ele segurava a bola. O Prato é um centroavante que enche o saco. Agora ele foi pro River Plate, é difícil de marcar, ele é forte. Incomoda. Entendeu? Ele incomoda o zagueiro e o São Paulo perdeu essa referência. E obviamente o Dorival vai ter que construir, vai ter muita dor de cabeça, mas eu acho que o Ricardo Rocha é um cara que segura muito. O Raí já é o mais diretor, mas o Ricardo Rocha ele segura a bronca no vestiário. Ele sabe falar a linguagem do jogador. Ele é bom demais. Você viu quem tá pertinho outra vez? Tá no Boca já de volta, Carlito Carlito Telles. Telles. Volta, Carlito Aliás, ontem Telles. teve River e Boca. Ele já tá ficando perto do Corinthians. Você viu que ele falou? Que ele passou 7 meses de férias na China. Foi isso aí. Ganhando quase 5 milhões de reais por mês. É o jogador que mais ganhava no mundo. E ele me disse que Maior ficou lá salário. de férias. Meu Deus do céu. Tá aí, falamos do Tricolor que só empatou com o Novo Horizontino. Sorte ao São Paulo, porque o São Paulo precisa voltar a ser grande e disputar títulos. Isso é o mais importante, disputar títulos. Verdade. Vamos falar agora do Palestra, o Palmeiras que venceu o Botafogo 1-0. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, venceu o segundo jogo, o primeiro venceu de 3-1 o Santo André e venceu o Botafogo. Que calor que tava em Ribeirão Preto, hein? Meu que Deus. calor. Ah, lá o bicho Não, aliás, eu estava no Rio de Janeiro, sexta-feira, estava 39 graus no Rio. 39, Moselli. 39 graus na cidade do Rio de Janeiro. O Palmeiras venceu por 1-0. Gol de Borja, que o Flávio tanto ama. Enquanto você vê os melhores momentos, começar pelo Moselli. Moselli, fale, porque o Flávio vai falar com o coração emocionado, né? Ele vai enaltecer Borja, vai abrir uma faixa. E aí? E esse Palmeiras? Dois jogos, 2 vitórias. Eu estou gostando do Palmeiras. Aliás, é mais ou menos na previsão que eu fazia com as contratações, principalmente do Lucas Lima. E eu achei interessante também o que o Roger Carvalho fez na zaga. Roger Machado. Roger Machado fez na zaga. Colocou 2 jogadores jovens, leves, os dois. Não tem mais aquele zagueiro pesado, porque eu sempre fui contra zagueiro pesado. Jogadores leves, está dando chance, estão saindo muito bem. Estou gostando da forma de jogar do Palmeiras. São apenas 2 jogos, mas você percebe que mudou alguma coisa. Lógico, vem o Lucas Lima no time e melhora mesmo qualquer time. Mas deu uma melhorada muito boa. Eu acho que o Palmeiras é sério, eu estou falando já, hein? É sério candidato a pelo menos uns 2 títulos esse ano. Um é o Paulista, que não vai ter muita dificuldade, e outro, o Brasileiro ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Palmeiras está bem montado, Felipe Melo está recuperado, só que ele tem o Felipe Melo ele deu uma entrada no jogador uma hora, quase ele quebra a perna do cara. Não fala assim do No Felipe comentário, Melo. não, deixa eu falar, no fala assim do comentário, Felipe no Melo. comentário isso aí dele, mas ele tem isso aí que é contra ele. É um jogador bom, umas viradas de jogo que ele dá, um jogador bom. É só ele se manter calmo, mais calma, que eu acho que isso o Roger vai fazer. Vai dar mais tranquilidade para ele jogar. É um excelente jogador. Flávio, o Palmeiras também. O que está acontecendo com Dudu? Existe realmente uma proposta da China que balança
O Dudu, ele tá fazendo uma caras e bocas ali, tem meia dúzia de torcedor pegando no pé dele. E aí? Fale de Dudu e a relação com o Palmeiras. Eu acho que isso daí é tudo bobagem. Isso que estão fazendo e estão falando é tudo bobagem. A temporada está no início. O Dudu ele ainda não está fisicamente bem, assim como a maioria não está. E a parte física é um ponto forte do Dudu. Ele depende da velocidade, apesar de que ontem ele correu muito mesmo. Se dedica, né, Flávio? Se dedica. O que acontece no caso do Dudu é o seguinte, na minha opinião. O Palmeiras não tinha um meia mesmo. Quem fazia esse papel era o Moisés, o ano passado. E o Moisés não é esse jogador. Então, eu acho que o posicionamento do Lucas Lima no campo é diferente do que o Moisés se posicionava, até também porque mudou o técnico e mudou o posicionamento do time como um todo. Então eu acho que é mais uma fase de adaptação do Dudu se encaixar melhor, se bem que ele perdeu 2 grandes oportunidades que normalmente ele não costuma perder. O Dudu, ele é um jogador que faz gols na maioria das vezes que pode, é decisivo, tem sido decisivo ao longo desse tempo todo, mas eu acho que é muito mais essa adaptação ao posicionamento do que outra coisa. E aí já tem gente criticando um cara que tem aí 3 anos aí no Palmeiras, veio pro Palmeiras numa época que ninguém queria vir pro Palmeiras, decidiu títulos, e aí já tem gente que começa a colocar isso em questão. Acho que esse não é o caminho. É óbvio que tem que jogar quem tá melhor. Se ele não tiver bem numa partida, tem que sair. Não adianta fazer biquinho, beicinho. Não tá jogando bem, tem que sair, no outro jogo volta de novo. Tem que ser titular, mas não tem cadeira cativa no time, ninguém tem que ter. Principalmente, né? Chegando Moisés e Scarpa, a cadeira cativa vai ficar bem menor. E tem o Keno ainda para entrar. Eu acho que aí ele vai mudar o esquema. Eu acho que ele vai ter que mudar um pouquinho o esquema, porque ele vai ter que encaixar o Scarpa. Alguém da frente vai sair. Teoricamente vai ser o Borja. Porque o que o William tá jogando é uma enormidade. Pelo amor de Deus, não tem como tirar o William do time. Moselli, não sei se você viu ali, mas o que eu reparei, principalmente no jogo de ontem, é que o Lucas Lima ele vem receber a bola para dar o primeiro passe. Está saindo o passe. Não sei se você viu, né? Ele não fica esperando. Ele vem, aí os zagueiros, os laterais jogam a bola para ele dar. E esse primeiro passe, ele é muito inteligente, né? Ele é muito objetivo e inteligente. Você vê que o Roger está fazendo isso com ele mesmo de propósito, para a bola sair redonda? Está fazendo exatamente como fez, no caso, a Alemanha, na Copa, com a saída de bola do... Agora o senhor vem falar da Alemanha de novo. O senhor está com alguma alusão à Alemanha aqui. Deixa eu explicar o sistema de jogo que o Ele não deixa você explicar. O Roger está tentando avisando fazer. Que o Brasil vai ganhar da Alemanha no amistoso em março. Vai ter amistoso, Brasil e Alemanha em Berlim, em março. O Brasil vai passar o carro na Alemanha, passar o carro, ó, vum. Depois o Brasil vai ganhar da Alemanha na Copa. E vai ser marcado outro amistoso no final do ano que o Brasil vai ganhar 3 vezes. Tá bom, pode deixa de falar do sistema. O que eu estou falando, chegando no Schweinsteiger, por quê? Porque o sistema que eu gosto de ver jogar, que dos grandes times, eu particularmente sou fã. O jeito que joga o médio volante, a saída de bola. O Lucas Lima está voltando para sair com o jogo. Quem tem que sair com o jogo, que é uma jogada espetacular para todas as equipes, é quem mais sabe jogar. Sabe outro exemplo também? O Mascherano no Barcelona. Ele jogava, ele saía com a bola. E foi a fase boa do Barcelona também. Tem também do Real Madrid o Toni Kroos. E o Modric, tem o Casemiro, mas quem sai com o jogo é o Toni Kroos. Por quê? Porque ele não erra um passe, é difícil. E ao contrário, por isso que eu estou falando, Murilo, eu insisti de falar da Alemanha. Por isso que eu estou falando, porque é uma jogada mais espetacular que eu acho, a saída de bola. Você tem um médio volante que sai com a bola, você sai de um lado, no lateral, sai do outro, ele não tem medo de errar passe. Se ele tiver que dar um lançamento, ele dá. Então ele tem 4 possibilidades, os 2 laterais e os 2 pontas. Isso é fundamental, na minha opinião, em qualquer esquema de futebol. E o Roger está aplicando isso no Palmeiras. E sabe uma coisa que ele fez que eu reparei, que é muito interessante? Eu vi poucas vezes alguém fazer isso, eu tenho reparado nos jogos do Palmeiras.
ele afunda o volante, que é o Felipe Melo, Isso, como no meio da zagueiro, zaga, zagueiro. e ele abre os zagueiros. Zagueiro, isso Então aí. ele dificulta Ele dá opção. a marcação na saída de bola. Porque quando ele recua o Felipe Melo, Sim. o Felipe Melo não tem a criatividade do Lucas Lima, mas ele é um cara que tem um bom passe. Tem um Tá bom em plano, passe. ele tá em plano. Quando ele afunda o Felipe Melo entre a zaga e a zaga abre, ele avança os laterais para não embolar com os zagueiros. E aí você tem uma opção de 4, 2 para cada lado. E aí você dificulta que o adversário marque sob pressão. Por isso que eu insisti em falar, Muito na inteligente isso. minha modesta forma de ver futebol, é a saída de bola mais inteligente. Como a seleção, vou dar mais um exemplo, só demorar um pouquinho. A seleção de 82, que saía com uma jogada com o Falcão e com o Toninho Cerezo. E é fundamental, você não tem mais aqueles volantes que só marcam. O volante tem que sair jogando, saber passar a bola. E como eu disse, tem as 4 opções, os 2 laterais e os 2 alas, os pontos que jogam bem abertos. E isso o Roger está fazendo no Palmeiras. Pelo menos eu vi nos 2 jogos. Quando você tem Lucas Lima em campo, com certeza É, você pode lógico, fazer. Flávio, lógico. rápido, nós temos 30 segundos aqui. E a zaga do Palmeiras vai dar conta, Antônio Carlos e Thiago Martins? Ou você acha que a hora que o bicho pegar, o negócio vai trocar? Eu acho que eles são bons jogadores. O Thiago Martins já teve no passado, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras na época do Cuca, jogou jogos bem difíceis e deu conta do recado. Eu acho que eles não farão a zaga titular do Palmeiras durante o ano nos principais jogos, mas ainda acho que o Palmeiras precisa contratar mais um zagueiro de alto nível para suprir a saída do Mina. Só isso. Tá aí, falamos do Verdão, vamos para um rápido intervalo comercial e depois do intervalo tem Timão. O Corinthians ganhou de 4. Nós temos um debate hoje sobre quem é melhor, Messi ou Maradona. O bicho vai pegar aqui. Fique agora com o Paulo Air, o comercial mais bonito do Brasil. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no seu Canal 25 ou www.canal25.com.br de Jundiaí para o mundo. Aliás, muitos amigos do Flávio que assistem o programa em São Paulo. Flávio tem amigos no mundo todo, agora ele esteve na Rússia acompanhando o sorteio da Copa, esteve com amigos russos. Tem uma cidade na Rússia que fez menos 67 graus, vocês viram isso? Congela até os cílios, né? Que delícia. E a gente falando desse calor fantástico que está aqui. Bom, eu queria só fazer algumas perguntas. Antes da gente falar do Corinthians, daqui a pouco, Corinthians 4 venceu. Eu falei a semana passada que o Corinthians ia moer todo mundo. Aí o Moselli está contra, está negativo. O Corinthians é candidato ao título, sim. Moselli, Roger voltou a jogar no Internacional, depois ele teve problema com câncer. Que legal, né? Saber que o cara teve um problema e ontem ele já voltou a disputar uma partida profissional. E que bom, né? Que ele realmente está recuperado. Que bom, uma alegria mesmo, né? O Roger foi um jogador... Eu vou ter uma história do Roger que ele jogou com o meu menino, você acredita? Ah, é? Com o meu filho. Ele jogava no Guarani, pré-mirim no Guarani Futebol de Salão, e meu menino jogava no ETA de Campinas. Eu fui assistir. E você vê a carreira vitoriosa dele, que foi vitoriosa, que ele andou por vários times, se consagrou no Botafogo como ídolo, e infelizmente ele teve aquele problema, mas superou também. Então a gente vê com muita felicidade mesmo ele de volta ao gramado.
Teve aquele negócio do atrito, saiu do Botafogo. Ele tinha contrato com o Botafogo cuidou dele, fez a obrigação. Agora ele é o profissional, a vida dele segue. Mas que bom para a família também, que ele tem uma filha também que tem problema com a visão. Sem né? dúvida. É um exemplo de jogador e de superação do ser humano. Tem uma história de vida fantástica, Roger, sucesso a É um você. ser humano né? muito especial. Para todos, né? Que Ele é um o grande jogador, ser humano. quando se contunde ou tem qualquer problema, O Roger é um- problema dele. Eu, um fiz grande questão, fantástico. eu fiz questão ontem de ver a alegria dele na hora do gol do colega dele. Sensacional. De time. É, a alegria dele E de ele poder tava ter mais voltado a jogar, Ele estava né? mais feliz daquele que tinha feito o gol. Ele é um cara que merece tudo de melhor. Falando Parabéns. eu gosto de falar de todos os times. Flávio, e o problema do Vasco? Agora tem um novo presidente que Meu diz que Deus. traiu a chapa do Brandt. E agora? E o Vasco, que estreia semana que vem na pré-Libertadores. A semana que vem, quarta-feira, Olha. dia 31 de janeiro, o Vasco estreia na pré-Libertadores. E aí? É inacreditável um time da grandeza do Vasco passar por uma situação como essa. Na verdade, foi uma confusão, porque, pelo que aconteceu na eleição, que vem aquela briga toda, a urna que a justiça impugnou, que o Brandt pediu para impugnar, era uma vergonha. Ela teve, sei lá, não me recordo agora, 80 votos pro... 95% dos votos. É. Sim. E nas outras urnas era 55-45, 60-40. Nessa urna foi 95-5. E ela que decidiu a eleição. Pô, uma criança de 5 anos saberia que tem algo diferente aí. Né? E depois, com todo esse imbróglio que tiveram que fazer, os sócios tinham votado no conselho e o conselho que elegeu o presidente do Vasco. O Eurico Miranda estava, entre aspas, meio queimado e o Brandt estava com a eleição na mão, porque o Campelo, que se tornou presidente, estava junto com o Brandt. Sim. Era o vice-presidente do Brandt. E aí, diz que ficou magoado, que o Brandt abandonou ele e resolveu sair fora para confrontar o Brandt. Aí o Eurico Miranda, que estava com raiva do Brandt, se uniu ao Campelo e aí ganharam a eleição. Como é que isso aí pode dar certo? Meu Deus do céu. Ou seja, quem continua 3 mandando anos, no Vasco? hein? Quem continua mandando no Eurico Vasco? Miranda. E são 3 anos o mandato. O Zé Ricardo, técnico do Vasco, só voltou a chorar na coletiva. Ele não sabe nem com quem ele conversa. Agora vem aquela pergunta, Pra quem Moselli, ele que pede? ninguém quer. Quem continua mandando no Palmeiras? Mustafa. Ele não fala. Não. Ele não aguenta. Não é verdade. Ele não Mustafa. fala. Não é Ele verdade. fala. O Mumu ainda manda lá. Ah, manda O onde? Mumu ainda Não tem lá. manda Tem, nada. tem. Ele pôs a lei, ele que Não, pôs mas a lei agora lá. ele já rompeu, não manda mais nada. Ele já Agora- está enrolado com a ficou bravo, justiça. Agora aí. tem um detalhe, hein? Tem aquele máximo, né, que fala assim que tem gente que dá nó em pingo d'água. Se tem um que deu nó em pingo d'água, que eu vi, foi o Eurico Miranda. De novo, né? Meu Pô, Deus do de céu. novo. Ele conseguiu colocar um presidente no Vasco sem voto de nenhum sócio. Nenhum sócio votou nesse Não, ele presidente. é liso. Sensacional. Agora eu te faço Ficar uma no pergunta, poder, Impressionante. Murilo. Ficou no poder. Eu te faço uma Impressionante. pergunta. Todos sabem que o Mustafa é um cara que não gosta que o futebol tenha altos investimentos, que faça grandes contratações. Não deixa Ele é ele o falar cara do da Palmeiras, política né? do bom e barato, não é isso? Sim. Se ele mandasse no Palmeiras, você não acha que o Palmeiras teria um time diferente do que tem? Não, eu não acho. Vai votar o no Palmeiras. Se o deixar, ele vota no Não, Palmeiras. não, é bem hein? rápido, só para. O voto, caso não. do Palmeiras, existe, na minha visão, um divisor de águas chamado Paulo Nobre. E esse sim. cara revolucionou o Palmeiras. Esse cara assumiu e falou: quem manda sou eu, quem paga a conta sou eu. Esse cara equalizou todas as contas e ele tem a grande ética ainda de não dar entrevista para não atrapalhar o que está acontecendo. Paulo Nobre, para mim, é nota. Não, e ele nota criou um 1000, modelo de gestão, que hoje é um modelo de sucesso. Se for falar, vai falar Investiu muita na coisa, base, nota ele 1000. estruturou o Palmeiras. Mosé- Só complementando agora, o relacionamento dele com a Leila é péssimo. Ah, sim, Péssimo. Se ele voltar, a Leila sai. Sem dúvida. Então, Não, é sair uma- é é uma outra Crefisa, coisa. você imagina. Antes do Corinthians, Pablo renovou com o Bordeaux. Agora foi mesmo de uma vez. E aí, Moselli? Eu acho tudo, que... tudo de bem com a vida, tá Eu ganhando acho- bem. eu acho Já foi que- eleito da seleção do campeonato, da eu da acho que é um rodada. jogador que passou, fez a história do Corinthians, no Corinthians, ajudou no heptacampeonato, ajudou muito, foi um jogador muito regular. Ele não vinha sendo aproveitado no Bordeaux, mas é uma nova chance que ele está tendo na vida dele, salário bom, está morando em Bordeaux, você poder imaginar, está tranquilo. Então, é um jogador que passou como passaram muitos pelo Corinthians. Você deixou a história dele lá.
Tá morando mal? Tá morando Tá mal. tomando vinho ruim? Tomando vinho ruim. Mas lá o vinho é ruim, né? Que maravilha, tá aí. Nós gostamos de falar do futebol brasileiro, falar das notícias que estão acontecendo. Daqui a pouco, futebol internacional debate Maradona ou Messi. E Neymar Debate. também, né? E daqui a pouco notícia de Neymar, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tudo que está acontecendo no mundo da bola. O assunto agora é Corinthians. Corinthians 1, 2, 3, 4. Corinthians venceu 4. Eu falei a semana passada. Flávio, fale do jogo. Corinthians 4, São Caetano 0. O jogo foi no Pacaembu, obviamente, porque o São Caetano queria ganhar um dinheirinho a mais ali, colocou o jogo no Pacaembu e levou 4. Bem feito. E aí? Não, o Corinthians teve uma superioridade enorme. Né? Primeiro porque o Corinthians é um time muito superior ao São Caetano. O São Caetano é um time muito ruim. Eu fiquei assustado de ver a limitação do São Caetano. É o time que vai brigar para não cair. Se continuar do jeito que jogou ontem, vai brigar para não cair. E eu vejo o Carille mudando algumas coisas no posicionamento do time. Eu vejo o Jadson jogando de uma forma muito mais solta do que ele jogou no ano passado. Tiveram momentos no campeonato ano passado que o Carille teve que sacar o Jadson. Lembram disso? Por quê? Porque o esquema que estava montado, que era um esquema extremamente defensivo, jogando por uma bola de forma... o time bem organizado atrás e saindo, eu acho que agora, com as peças que mudaram, fica um pouco mais difícil. Porque perdeu o Arana, que era um desafogo grande pela esquerda, né? E perdeu um pouco também da força da defesa. Então ele mudou um pouco o posicionamento do meio de campo também, a saída do meio, e deixou o Jadson jogando com mais liberdade, que é a forma que, na minha opinião, o Jadson rende melhor. O Jadson, da forma que jogava ano passado, ele não conseguia render. Ele vai conseguir render melhor se o Corinthians continuar com esse esquema. Agora, o Casim não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. O Casim não tem condições de jogar no Corinthians. Pelo amor de Deus. O Júnior Dutra já deu uma cara diferente na frente. Eu acho que o Carille vai ter que repensar isso. Ele está insistindo no Casim, mas... Bozelli, Júnior Dutra deve ser titular do Corinthians? Esta é a pergunta que não quer calar. Eu acho que ainda é cedo, viu, Murilo? Eu acho que tem que, eu discordo um pouquinho do Flávio, tem que insistir um pouquinho, não muito, hein? Um pouquinho mais com o Casim, dar mais uns jogos. Não muito. Dá um exemplo também é o Borja. O Roger chegou para ele e falou, vem aqui, ó, você vai ser titular do meu time. Acabou, tá acontecendo, tá melhorando jogo a jogo. Então o jogador com confiança muda muito. Ele tendo confiança que ele vai jogar mais o quê? Uns 2, 3 jogos como titular sem ser importunado. Aí sim, não deu, aí coloca o Júnior Dutra, para ver também que é questionável. É um jogador que rodou, já teve no Japão, tudo. Não é nenhum jogador que venha resolver os problemas do Corinthians. Tanto é que o maior objetivo do Corinthians é contratar o número 9. Agora, o Flávio falou bem do Jadson. É um nome que tem que ser lembrado. O futebol é bonito por causa disso. O Carille insistia com o Jadson jogando aberto. Como o Corinthians estava ganhando, fez uma campanha no primeiro turno, ele continuou fazendo. O jogador não vai falar não vou fazer isso. Mas ele tinha a função de marcar o lateral, Jadson, com toda a categoria que ele tem. Ele é camisa 10, ele é organizador do time. Então, quando ele voltou ano passado, ele voltou no meio, o Corinthians deu aquela arrancada que deu, graças a essa mudança. Que o Carille falou, não, realmente eu estava errado, eu vou fazer isso. E a entrada do Cleison, né? E a entrada do Cleison, sensacional também. E não foi teimoso, falou, não, eu vou continuar esse ano com o Jadson, que é o maestro do time, é o melhor jogador do Corinthians. Então, eu acho que eu concordo plenamente com o Flávio. O Jadson deu uma arrumada no time do Corinthians. Agora, daí a ter um Corinthians forte, à altura da torcida, por isso que eu falei da desconfiança da torcida, Murilo. 7 mil pessoas no Pacaembu. Pô, nunca fazia, tempo que eu não vi mas isso tá aí. começando, Não, tá começando, eu sei, Murilo. Mas o Palmeiras também está começando, colocou 32. Sim, mas o Palmeiras fez várias contratações, a torcida queria ver. Então, por isso que eu ia falar, onde eu ia chegar. O Corinthians precisa contratar. Precisa contratar urgente para fazer a torcida voltar. Com esse time, tá bom, mas não vai ser campeão. Não sei. Bozelli, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem ali, por exemplo, o Rodriguinho, o Jadson, o Romero, o Cleison e, por exemplo, o Júnior Dutra, o Corinthians é forte.
é muito forte na Muito chegada. forte E tinha não é, isso, Murilo. tinha isso com o Jô e foi campeão, Mozelli. Não pode questionar. Foi campeão com esse time, mas era o Jô. O que eu estou dizendo é que o Corinthians precisa de um elenco, Isso que eu sim. tô falando. O Corinthians precisa de novas contratações. Nossa, isso. Mas com esses 5 jogadores ali no ataque, o Corinthians ganha muita força e, obviamente, já estão habituados a jogar junto. Esses jogadores já jogam junto. O Cássio segurando a onda ali, óbvio que precisa de contratação. Fagner também. O Fagner também já tem um Balbuena. entrosamento. Então, Gostei do Juninho Capixaba. Sim, bom Jogou jogador. bem, Começou? ontem. Jogador. Jogou bem ontem. Jogou Bom bem. jogador. mas Jogou bem. Mas, o que eu estou Murilo- dizendo, com elenco, com mais jogadores que saem, claro, não tem como substituir ali, principalmente Jadson, a qualidade que ele está demonstrando em campo. O Rodriguinho também é difícil de substituir. O Cleison, quando ele joga, ele realmente ele faz um escarcéu dentro do sei, campo e não tem o Mas Romero o, na mas função o Jô tática. faz muita falta. Eu sei. Isso é lógico, E é né? muito difícil se arrumar um jogador que vá conseguir É outra diferença. suprir Murilo, a ausência do Jô. mas nós temos- Isso vai ser difícil. Nós temos um exemplo. Esse é o vivo. desafio do Corinthians O hoje. exemplo maior do Corinthians ficou plantado naquele torneio da Flórida. Primeiro tempo, joga o time titular, ganha. Segundo tempo, entra na reserva, perde. Então precisa se reforçar, urgente. Não dá. E outra, a Libertadores está batendo na porta. Então tem que ser, Esse é o desafio, né? O único, eu acho que o principal problema do Corinthians também é a eleição que está vindo. Com toda a dívida que o Corinthians tem afundado do jeito que está em dívidas, até aqui, com o estádio que não dá para pagar, tem 5 candidatos a presidente. Dá para entender isso aí? Poderia ter uma união para falar, não, nós vamos salvar o Corinthians. É isso que tem também, vai atrapalhar muito o Corinthians. Depende de quem ganhar a eleição. Esse é o grande desafio político do futebol, né, Mozelli? Porque, É. obviamente, um É. vai ganhar, e se os outros 4 apoiassem ele depois de É, ganhar, beleza. Que é o que O problema é que o cara perde e ainda quer atrapalhar. É, aí os Eu outros que quatro. mais Porque Então, os caras ao invés de batem virar no peito, solução, falam, nós a eleição somos da virar solução. oposição. É isso. Acho que num clube de futebol nem cabe isso, cara. Eu acho que é o que o Murilo está falando mesmo. Todo mundo é democrático? É. Quem vai eleger são os sócios ou o conselheiro, os conselheiros? Não sei, depende do estatuto de cada clube. Mas quem ganhou, o restante, que perdeu, não foi o mais votado, que apoie quem ganhou em prol da instituição. Só o clube, o Corinthians nesse caso, tem a ganhar. E aí eles não fazem isso. Aí começa, acabou a eleição, quem ganhou a eleição assume e os outros já começam a fazer os conchavos por fora, já pensando na próxima eleição, de como vai derrubar o cara que ganhou. Bom, e o negócio não anda. Isso aí. Então a gente também tem isso, né? A eleição é boa ou é ruim? Depende de quem ganha, depende da gestão que vai implantar. Talvez o André Sanches ganhe de novo, né? Tudo indica que sim, mas vamos aguardar. Para mim, o Corinthians é candidato ao título paulista e, como você falou, Mozelli, eu concordo plenamente. O grande desafio do Corinthians é os campeonatos que vai disputar, porque esse ano tem Copa do Mundo, os campeonatos vão parar, ou seja, eles começam antes. Então tem ali o Campeonato Paulista, depois tem a Libertadores, que vai ser disputado junto com o Campeonato Paulista. Depois, obviamente, a Copa do Brasil entra depois, mas ela chega um determinado momento que você tem que entrar e você tem que ter elenco ali para entrar. Então é um desafio muito grande. Se alguém for convocado, inclusive, para a seleção, aí salve-se quem puder, né? Mas o Corinthians é sim candidato ao título. Esta é a minha opinião. Bom, o assunto... Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Neymar. Vou até tomar uma É um negócio estranho, esquisito. Ele faz 4 gols, sai vaiado. Tava na história que o Cavani ia ser o maior artilheiro, a torcida pediu, ele não deixou o Cavani bater o pênalti. Aí cria-se um clima. Aí eu vi lá um ídolo, né, do francês falando assim, a torcida devia aplaudir porque vai perder, o Neymar também. É um negócio estranho, não é, Flávio? Fica assim uma situação desconfortável, desfavorável, porque ele é um ídolo. Como é que não vai dizer que não é? E numa situação dessa, a própria torcida não tem ali, vai pegar o Real Madrid agora, o grande sonho do PSG é ganhar a Champions League, é uma oportunidade única que eles têm. Estão pegando o Real Madrid em baixa, tudo bem que o Real Madrid se recuperou esse final de semana, mas eles nunca tiveram em baixa como estão agora. É uma oportunidade única de vencer a Champions. Acho que o Barcelona está voltando a subir. Mas e aí, Flávio? E essa situação do Neymar que vai disputar uma Copa do Mundo, hein? Vai Você vê. disputar a Copa do Mundo esse ano. E assim, o que foi mais curioso foi o posicionamento do Cavani, né? Ele não falou nada. O Neymar pegou a bola e deixou bater.
Ele está prestes a ser o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain? Um gol. Mas isso é questão Eu de sei, tempo. No mas próximo jogo já vai acontecer Mas de novo. não é perto da Mas, torcida. não, na minha opinião, não foi uma decisão inteligente por parte do Neymar. Eu sei que você vai me falar assim, mas ele tem Eu não vou falar nada, eu tô quieto aqui. O senhor fala assim. Eu tô quieto. Vai dizer que ele tem bônus no contrato por gol marcado. Eu sei que tem tudo isso. Mas antes de qualquer situação, eu acho que tem uma coisa chamada bom senso. O Neymar, ele já era o cara do jogo, já tinha feito 3 gols, dado 2 assistências, já tinha arrebentado tudo. Ele não precisava fazer isso. Deixa o Cavani bater o pênalti, estaria tudo bem. Então eu acho que ele também criou um clima ruim, desnecessário, como ele já tinha criado na chegada, pelo mesmo problema. Então eu acho completamente desnecessário o que ele fez. O Neymar não precisa disso. O Neymar é o craque do time. Mas foi gol, Flávio. Ele fez o gol. Tudo bem, Murilo. Ele fez o gol. Não, mas veja o que aconteceu. Só fazer o gol e ganhar o jogo, ele fez o gol. Não, mas já ganhou de 8, Murilo. Mas ganhasse de 21, cara. O Não, Pelé Murilo. ganhava de 11 Não, também, mas não fazia é mais isso, um. Murilo, não é isso. Nós não estamos discutindo isso. Você acha? Você vê, ele foi o cara do jogo, ele só teve, eu tava vendo, só tiveram 15 jogadores na história que levaram nota 10 do jornal L'Equipe. Essa atuação dele mereceu nota 10 do jornal L'Equipe. Mas então, e saiu vaiado. Então, você não concorda que uma atitude Não. impensada gerou tudo isso? Eu não concordo. Você acha que o que ele fez está certo? Eu não falei que tá Eu certo, tô eu te falei que não perguntando. é o momento de. Foi gol, a torcida deveria aplaudir. Não. Eu sou fã do Neymar, acho que ele é um baita jogador, algumas vezes ainda como menino, não é o ídolo que a torcida acho que gostaria de ter, mas o Neymar tá lá para fazer gol. Dentro de campo, o cara tá lá para fazer gol, não tá lá para ser Mas a nojento, torcida não pensa não tá assim. lá para ser legal. Tudo bem, mas foi gol. O Cavani- A torcida tem que aplaudir de O pé, foi gol. Cavani é muito mais ídolo da torcida do Paris Saint-Germain do que o Neymar, Por que causa chegou do tempo. agora. Se o Neymar tivesse lá 4 anos, o Neymar beleza. ganhava 200 Então é vezes normal dele. que a torcida tome partido pro jogador que ela se identifica mais, que já tem uma E história sabe o que vai maior. acontecer? É isso. Vai perder o Neymar. Vai perder, ele Vai vai, perder pro, o Neymar, a ele vai, única eu acho que ele vai oportunidade pro que Real Madrid. E aí, Moselli, fale dessa situação, você que adora o Neymar, Moselli. Eu vou falar para você uma coisa. A maior preocupação que eu acho que quem teve vendo essa cena aí foi o Tite. Com certeza. Que eu tenho falado aqui que o problema da seleção não é só dentro do campo, que está todo mundo jogando bem, os jogadores do Brasil. É emocional. Na Copa do Mundo você joga na quarta e joga no sábado. Ou joga no domingo. Então você tem que ter o controle, não o futebol. O Brasil tem. É o emocional. E o emocional do Neymar, toda semana ele arruma uma. Outro dia ele humilhou um adversário na França, e com a chuteira lá, e dá uma declaração. Então ele tem que ter, tem que ter um assessoramento aí, firme. A CBF deve estar preocupada já com isso, contratar alguém e falar, Neymar, vem aqui, vamos fazer uma reunião urgente. Porque você imagine o contrário do que aconteceu. 156 gols tem o Cavani, 156 gols tem o Ibrahimovic, que foi o maior ídolo do PSG. E o cara, se ele fizer mais um, passa a ser ele. O que a torcida? O Flávio falou bem, a torcida adora o Cavani. O cara fez 150, faz 4 anos que ele está lá no PSG. Então, olha que atitude que o Neymar podia ter. Pegar a bola, chamar o Cavani, não custa fazer isso. Educação. Isso falta muito. Ele teria pra ganho a torcida, ganho todo ele mundo. teria dado a bola, Cavani chuta. O cara ia ser o maior artilheiro, ele ia estar bem com a torcida, ele foi o melhor em campo, disparado, tá tudo do lado dele. E ele jogou tudo fora, em 1 segundo. Então, o problema do Neymar é emocional. Jogar ele sabe. E eu tenho certeza que se acontecesse isso com o Messi, ele pegaria a bola e Mas com o entregaria. Messi ele não fazia, ele nem batia o Não, pênalti. com o Messi, se tivesse um jogador no Barcelona que ia fazer mais gol, ele teria entregue. Mas não é, Moselli, você fez 3 gols na partida. 4 você tá ele voando. fez? Tá, mas era o quarto. Você já Sei. fez 3, deu 2 assistências, vai tirar 10. Faz. É difícil você pegar e entregar a bola. Faz. Você tá lá Numa no campo, situação Moselli. como essa, por que Você ele tá tem- dentro do campo. Na hora que o senhor tá dentro do Murilo. campo, o senhor é outra pessoa. Murilo. Na hora que o senhor tá dentro do campo, o senhor é outra Não, pessoa. não. No Brasil, ele Murilo. joga bem. No Brasil, no Brasil... Murilo, mas por que ele tem que bater o pênalti? Brasil jogou com o Pra Chile. que fazer O Brasil jogou com o Chile no Allianz Parque.
O Neymar saiu 2 vezes com a bola, o Gabriel Jesus estava do lado, ele entregou a bola, o Gabriel Jesus fez o gol. Por que no Brasil? Porque você está falando tem comando no Brasil, o Tite comanda ele, o Tite dá moral, o Tite trata ele como estrela. Tite tem que tomar lá muito não, cuidado com lá ele, não. né? Por que no Brasil ele faz? No Brasil ele faz, na seleção brasileira ele Murilo, faz. você tem razão. Não estão sabendo Pode ser tratar que o tenha Neymar. falta de comando. Não estão sabendo tratar o Neymar, não tem comando nenhum. Mas lá. essa O técnico questão, fala assim, ninguém "Ah, tá na quem quiser". consciência Ninguém dele, sabe Murilo. tratar ele então, porque no jogo contra a Colômbia que ele foi expulso lá, ninguém sabe tratar o Neymar. Não, senhor. Pô, Não, passa senhor. um mês Não, sem senhor. notícia do Neymar. Não, Boa, senhor. não é boa, é ruim. Não, senhor. O cara é ídolo. Pois, Ele tem que se comportar como tal, ele tem que dar exemplo às crianças. Você Bo- imagina, Bozelli. tem menino lá de 14, 15 anos que estava assistindo o jogo. E tá com raiva dele. O que tá com raiva? O menino de 14, 15 anos tá saindo do campo e falando assim, ele fez 4 gols, só porque tirou você 10. quer. O Eu menino vi. de 14, 15 anos que tá com a camisa do Cavani. Nossa, meu ídolo. Cavani é ídolo lá. Meu ídolo vai bater o pênalti e vai fazer mais gol do que vai ser o artilheiro da história do PSG. É um exemplo para esse menino. Falou, olha o Neymar. O Neymar ia sair engrandecido. Uma coisa é vocês dizerem que ali o momento de ter uma sensibilidade divina, Isso, de que entregar, divina? de Ele é entregar divina. a bola, Ele é o quê? uma coisa. Outra coisa é a fome do jogador de fazer gol. Ah, e o outro não Isso tem vocês fome? defendem. Só ele? Isso vocês não defendem? Murilo. Que defende o quê, Murilo? A atitude dele foi ridícula. Murilo tem. bom, desculpa, ele beleza. tem que- Eu Eu não não acho. concordo. Eu É uma acho. Eu não palavra- concordo. é A uma atitude palavra- dele foi ridícula. Eu não acho. Flávio, é uma Não teve palavra- bom senso nenhum. Eu não acho. Uma palavra só define o Neymar. Ele não tem educação. A cultura dele é desse tamanho e ele não tem uma assessoria como ele merece, como ídolo que ele é. Eu quero Tá deixar faltando registrado essa que eu assessoria. discordo plenamente. Cuidado na Plenamente. Copa do Mundo. Cuidado. Eu discordo plenamente que quando ele está no Brasil ele é sensacional, espetacular. Eu acho que no Paris Saint-Germain não há comando nenhum para você ter um jogador Por isso do que ele tamanho do podia ter Neymar. dado exemplo. Então, mas do tamanho do Neymar não tem, e não tem o que fazer Tá bom. se não tem comando. E ele tirou 10, gente. Pelo amor Ele de ia Deus. tirar 10 do Ele mesmo um jeito. monstro, Tá certo, ele ia tirar 20. O 10 já era dele. Bom, pergunta que não quer calar, né? Pra gente poder fechar esse assunto. Ele vai pro Real Madrid? Eu acho que vai. Você acha que vai? Principalmente com essa vaia da torcida aí, que não foi 10 torcedores. Foram mais ou menos uns, vamos dizer, uns 15 mil torcedores. Então, e quem vai sair vaiaram. perdendo? PSG, que nunca teve um Neymar, vai ficar sem o Neymar. Mas Ele se vai pro Real quer Madrid ou não? sair- Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Mas o que o PSG tem de dinheiro, vai o Neymar, ele compra o Griezmann, compra o Cristiano Ronaldo só de raiva. E vai ser isso. Falando nisso, pra gente poder fechar o programa de hoje. Olha, o que o Messi tá fazendo é um negócio assim. Brincadeira, fenomenal. né? Ele é um Monstro, monstro, monstro. Ele é um monstro, Monstro. o Messi é demais. Joga o goleiro muito. do Betis falou assim, ó, eu me entrego também. Bozelli, Messi ou Maradona? Messi, sem dúvida nenhuma. Messi jogou mais que Maradona. Jogou mais é isso que o senhor está Maradona. falando aqui. Eu estou falando isso aí, porque eu vi o Maradona jogar também. Tem um detalhe importante aí. A longevidade do Messi dentro de campo, o exemplo que ele é dentro e fora do campo, e o Messi joga com a cabeça limpíssima. O Maradona jogava dopado. Não, senhor. Isso aí tem diferença, sim. Não, senhor. Jogava. Não, ele que- teve problema com cocaína, Não. e cocaína E aí você pegou, sabe, aí o doping pegou. Ele não, Você acha que ele jogava cheirado Pegou. todo Não, jogo? não estou falando que ele merece todos os elogios. Ele foi um espetacular jogador de futebol. Mas Messi e Maradona, Messi, para mim, Messi. Messi ou Maradona, Flávio? Sem dúvida, Maradona. Eu tô analisando só tecnicamente, capacidade de jogar futebol, só. Como atleta o Messi, como cabeça o Messi, como tudo é o Messi. Mas como craque, Maradona, sem dúvida nenhuma. Se não tivesse a vida desregrada que ele teve, meu Deus do céu. Tá bom, mas se eu não perguntasse como craque, eu perguntasse quem foi o melhor jogador, Messi ou Maradona? Maradona. Maradona foi o melhor jogador que Messi. Claro, E o senhor muito. tá com essa risadinha aí. Não, é minha opinião. Maradona jogou 5 anos. Então, e Olha, ganhou uma Copa, coisa Messi que o Messi não- não fez Olha, nunca. o que o Messi está fazendo. Não, o Messi é um Isso monstro. tem que ser bem Flávio, reavaliado. Vocês têm que tomar cuidado, vocês estão Flávio. falando do jeito como se eu dissesse que o Messi não joga. Flávio, o Messi não, é ninguém um falou monstro. nada disso, só o Messi é um perguntei. monstro. O Messi Mas não aí é- ele perde tudo na seleção e sai do campo chorando. O Eu Messi- não vou jogar mais. O Messi não ganhou Copa. Não ganhou. Sabe o Maradona quem ganhou sozinho. Sabe quem ganhou Romário. Copa? Viola ganhou Copa. Que do Viola, Mundo. para com isso. Viola é campeão do mundo. Ah, Chega, não, chega por hoje. para, Mozelli, você quer mandar abraço para quem? O programa está encerrando. Eu quero mandar um abraço especial e
Parabéns também para o Antônio de Barros Leite Júnior. Ele assiste todos os programas nossos. No sábado ele completou 80 anos. É uma bandeira do Paulista, um amigo espetacular que eu tenho. Tenho muita gratidão por ele também. E ele foi enfermeiro no Paulista, foi secretário-geral, foi diretor, foi tudo no Paulista que você pode imaginar na década de 50 e 60. 80 anos. Toninho, como a gente fala carinhosamente, parabéns, sucesso que você teve na vida e o exemplo que você é. Flávio, quer mandar um abraço para quem? Para a gente fechar o placar Quero eletrônico mandar um de hoje? abraço para todo o pessoal que tem um carinho enorme por nós, que nos assiste toda semana. E mandar um abraço especial para o Hugo, meu amigo Hugo, para a Sueli Rodrigues e para o José Lopes, que nos assistem também com frequência. Um grande beijo para vocês. Obrigado por nos assistir. Estamos fechando mais um placar eletrônico. Que você tenha uma semana muito abençoada e muito futebol com inteligência e com humor. Um abraço para vocês. Um abraço. O placar eletrônico fica por aqui. Obrigado. Valeu, até semana que Obrigado. vem. Boa semana. Obrigado. Obrigado.